Boa noite, doutora. Tem alguém lá da doutora? Boa noite, doutora Paloma. Boa noite. Bem-vinda ao programa. Oh, doutora, a doutora é pneumologista e nós queremos falar aqui do assunto das doenças do sono. E começava já por lhe perguntar, quais são as principais doenças associadas à doença do sono? O que é isso? Porque às vezes as pessoas não sabem que têm a doença. Isso. Nós temos a apneia do sono, que seria a doença mais grave. A apneia do sono é quando o indivíduo ele dorme, ronca muito e durante o sono ele faz uma parada da respiração. Isso acontece devido a um fechamento da faringe. E esses pacientes eles podem ficar engasgados durante o sono, ou eles podem não sentir nada e acordarem muito cansados, sonolentos. Então, é uma doença que ela acomete cerca de 40% dos adultos e ela tem consequências cardiovasculares. Já se sabe que pacientes portadores da apneia do sono têm um risco aumentado de ter hipertensão, acidente vascular cerebral, e a própria sonolência durante o dia aumenta o risco de acidentes automobilísticos. Então, seria uma das doenças mais graves e prevalentes. Doutora, desculpe lá, a doutora disse assim tanta coisa que apetece-me fazer 500 mil perguntas, mas vamos lá com calma. O ronco ou roncar durante o sono já é uma consequência da doença ou é um sinal de que alguma coisa não está bem? Pronto, excelente pergunta. O ronco já sugere que o ar que passa pelo nariz e pela faringe já está encontrando alguma resistência. Porém, nem todo mundo que ronca tem apneia do sono. A apneia do sono é quando você tem o fechamento total dessa faringe e o paciente faz aquelas paradas respiratórias, que aí ele volta a respirar, o próprio corpo acorda. Por isso que esse sono é um sono de qualidade ruim, porque toda vez que o paciente volta a adormecer, ele faz de novo essa parada respiratória. Isso pode acontecer várias vezes ao longo da noite. O ronco muito alto é um indício, né? Pode ser um indício de que esse paciente também tem apneia do sono. Mas existem pessoas que apenas roncam. Existe um exame em que você pode diferenciar se esse paciente ele apenas ronca ou se ele ronca e também tem apneia do sono. Um dos sintomas muito comuns é o paciente acordar cansado. Então, aquele paciente que ronca muito, ou a esposa comenta, nossa, seu sono é muito agitado, você engasgou durante o sono. Esses são sintomas bem sugestivos. Mas acordar muito cansado e ter muita sonolência durante o dia também é um sinal que possa estar existindo essa parada respiratória durante o sono. Olha, e por acaso é daquelas doenças que parecem ser silenciosas, não é? Porque estás a dormir, tens um mal-estar ou outro, e quem está muitas vezes ao lado desta pessoa que está com este problema é que vai detectar. Mas nós colocamos no nosso Instagram, doutora Paloma, uma pergunta e temos alguns comentários. E há aqui um internauta, o Meise, ele pergunta quais são os problemas que o sono pode causar nas nossas vidas. Quais são as grandes consequências destas várias doenças? Isso. O sono, ele é extremamente importante para a saúde de todas as pessoas. Então, as pessoas que dormem pouco, seja por ter alguma doença ou porque estão privadas de sono. Hoje nós sabemos a questão do estímulo visual luminoso, né? Os celulares, os tablets, e todo esse estímulo luminoso durante a noite acaba diminuindo o tempo de sono. Então, o que as pesquisas, os artigos têm mostrado é que essas pessoas, elas ficam mais cansadas, elas tendem a ter uma dificuldade de memória, de memorizar, déficit de memória, elas perdem um pouco sua atenção. Os motoristas, quando eles estão privados de sono, com pouco sono, isso equivale a um estado de embriaguez.
Então, essas pessoas, elas podem ter um acidente automobilístico, um acidente no trabalho. Então, o sono, ele é extremamente importante para o funcionamento da questão cognitiva, da atenção, do alerta, como já se sabe que também a privação do sono tem uma influência no sistema imunológico. Então, as pessoas que dormem pouco, elas têm uma predisposição maior a ter infecções. Então, nesse momento da pandemia do Covid, é algo também que é muito importante. Dormir bem, com qualidade e com horas adequadas, vai ajudar o indivíduo a ter uma resposta imunológica melhor perante qualquer infecção. E aí, ainda mais, porque estamos nessa fase, conforme a doutora disse, da pandemia da Covid-19. Doutora, normalmente no seu consultório, o que é que mais recebe em termos de queixa dos pacientes, de mal-estar, os principais diagnósticos? Então, no meu consultório, eu vejo muito a questão da insônia, né? Principalmente agora, nesse momento, em que as pessoas estão muito ansiosas com a questão não só da Covid e, enfim, toda a crise que a Covid tem causado. Então, a ansiedade, o transtorno depressivo, ele tem como um sintoma muito comum o distúrbio do sono, a insônia. Então, as pessoas chegam referindo que tem dificuldade para adormecer, que dormem, mas acordam no meio da noite e não conseguem voltar a dormir. E a gente sabe que a insônia, ela é um sintoma de algo que está por trás dela. Então, você simplesmente tratar esse paciente com um remédio para dormir não vai resolver a situação. Então, é importante se procurar a causa do problema. E os transtornos da ansiedade e os transtornos depressivos, eles vêm como primeira causa de insônia. Ok. Doutora, em relação, eu vou retomar o que estávamos a falar há pouco, do ronco, porque é uma questão que é muito falada, que é comum. É um problema mais dos homens que das mulheres. E eu pergunto-lhe isso porque nós ouvimos mais vezes as mulheres a falarem dos companheiros que roncou, que quando dorme ronca, mas não é muito comum nós, os homens, dizermos isso em relação às mulheres. Por isso é que lhe faço essa pergunta. Não sei se é uma pergunta ridícula, mas eu faço a mesma. É uma excelente pergunta e existe uma explicação, sim. Os homens, eles roncam mais do que as mulheres até as mulheres entrarem na menopausa. O que protege as mulheres são os hormônios. Então, a progesterona, o estrógeno, ele faz com que o tônus da faringe fique mais forte. Por isso que as mulheres roncam menos do que os homens. Porém, quando a mulher ela entra na menopausa e esses hormônios caem, elas passam a roncar na mesma intensidade que os homens. Um outro fator que influencia muito na questão do ronco é a questão do peso, o ganho de peso. Então, quanto maior o peso, maior a chance desse indivíduo roncar, seja ele homem ou mulher. Mas realmente existe essa diferença por questões hormonais. E também outra coisa que se diz muitas vezes, além do peso, é a pessoa roncou porque estava muito cansada. O cansaço só por si é justificação para a pessoa roncar ou não? Isso eu pergunto, que é para não acharmos que podemos ter um problema, podemos às vezes ter um problema e acharmos que não temos só porque estamos cansados. Entendi. A bebida alcoólica é um fator que faz o indivíduo roncar mais, porque ela faz com que esse músculo, a faringe, que é um músculo, ele fique mais flácido e com isso ele tem uma tendência maior a se fechar e provocar o ronco. O estar mais cansado tem a ver com a noite anterior. Então, se numa noite anterior eu dormi pouco, a próxima vez que eu for dormir, eu vou tentar compensar. Okay. E isso pode, sim, ocasionar um aumento do ronco. Muito bem. Há alguma forma para tratarmos este ronco, doutora? Porque muitas vezes chega até a ser incômodo para quem está ao lado, incomoda, a pessoa não consegue dormir, tem uma pessoa do lado, a roncar, e há alguma forma de tratamento para que a pessoa pare de roncar? Então, na verdade, assim, existem várias causas. O paciente que ronca muito,
ele precisa ser avaliado por um médico para um otorrinolaringologista, por exemplo, para avaliar se existe algum fator como hipertrofia de adenoide, aumento das amígdalas, algo mecânico que esteja impedindo a passagem do ar. A gente sabe que o aumento de peso é um fator importante, porque quando você ganha peso, o tecido adiposo, a gordura, ela se acumula nessa região e também é um outro fator que impede a passagem do ar. Então, perder peso, fazer atividade física e tentar avaliar se existe algum fator mecânico é um início para se avaliar a causa do ronco. Existem fatores hereditários, tem pessoas que não apresentam nada disso e roncam porque tem uma anatomia, um queixo projetado para trás, que isso durante o sono acaba obstruindo também. Doutora, então, o queixo projetado para trás... O tratamento vai ser baseado na causa. Doutora, desculpe interrompê-la, mas como disse, um queixo projetado para trás, só para lá em casa as pessoas perceberem exatamente o que isso significa. Isso é chamado de retrognatia. Então, tem indivíduos que têm a mandíbula um pouco mais para dentro. Okay. E isso faz com que esse espaço ele fique mais estreito. Quando você dorme, que você relaxa a musculatura, esse estreitamento ele vai acentuar. E por isso que pessoas que anatomicamente têm esse queixo projetado, né, mais para trás, né, mais posterior, vai ter uma tendência maior. Nesse caso, a gente tem algumas formas de tratar, como aparelhos ortodônticos que conseguem puxar um pouco esse queixo para frente e abrir esse espaço aéreo. O paciente que já tem apneia do sono na forma grave, que é um paciente que tem um potencial de complicar com situações cardiovasculares, como eu comentei, a gente pode fazer uso de algumas máscaras, que são máscaras nasais, que jogam a pressão de ar para abrir essa via aérea e fazer com que o indivíduo durma sem ter essas paradas respiratórias. E ainda falar em dormir, doutora, há quem diga que a questão do ronco também tem muito que ver com a posição em que dormimos. Isto é verdade? É um mito? Influencia ou não? Sim, é verdade. As pessoas, quando estão de barriga para cima, têm uma tendência a roncar mais. Por quê? Porque quando você está de barriga para cima, existe a queda da base de língua. Então, a língua ela fica projetada para trás e obstrui a passagem do ar. Quando o indivíduo ele vira de lado, seja do lado esquerdo ou do lado direito, isso tende a melhorar. Doutora, outra questão, há muitas perguntas, porque a doutora Paloma explica tão bem que a pessoa de facto quer fazer perguntas para poder perceber. Quando a pessoa pode estar a sofrer da apneia, aliás, é uma situação grave ou não? Porque a doutora estava a falar em termos de respiração durante o sono. Há pessoas que podem deixar de respirar de repente durante o sono. É isso que muitas vezes pode acontecer em situações em que, infelizmente, há pessoas que vão dormir e, por exemplo, já não acordam. Sim, a apneia do sono, normalmente o indivíduo acorda, porque existe um estímulo para o cérebro que faz o indivíduo acordar. Mas em pacientes muito graves, isso pode de fato acontecer. É o morrer dormindo, né? Okay. Mas isso pode estar associado a alguma arritmia ventricular que leve a essa parada respiratória cardíaca. E a apneia pode estar muito graves. Mas a apneia pode estar associada a essa arritmia? A hipoxêmia, né? A hipoxemia. Quando você para de respirar, o seu nível de oxigênio cai, e se essa parada respiratória for muito prolongada, isso pode fazer com que o indivíduo evolua para uma arritmia cardíaca. Olha só.
Muito bem explicada. A doutora Paloma também esclarece muito bem assuntos que muitas vezes achamos, se calhar, difíceis para a nossa compreensão, mas sim é importante aqui falarmos, e principalmente sobre essas doenças do sono, nessa fase da pandemia da Covid, em que fala-se muito da ansiedade, fala-se muito da depressão, as coisas mudaram e há, de facto, muitas pessoas com vários problemas relativamente ao sono. Eu acho que vamos deixar a doutora Paloma, porque a doutora Paloma tem trabalho, até porque estamos a perceber que há aí alguém que quer muito falar consigo. Doutora, marcamos encontro para uma outra altura, mas muito obrigado por ajudar-nos aqui a explicar e a percebermos também, porque na verdade a doutora é que está a explicar estas condições de saúde, e até uma próxima oportunidade. É um prazer falar sobre esse assunto. E assim, a mensagem que eu queria deixar é a importância do sono na vida das pessoas. A gente sabe que hoje as pessoas trabalham muito e tem a questão das mídias sociais, dos telefones celulares, e isso tudo acaba inibindo a melatonina, que é um hormônio importante na indução do sono. Então é importante que as pessoas tenham a consciência, e principalmente referente às doenças do sono, né? Que procure ajuda para que isso não progrida para situações mais graves. Doutora Paloma, muito obrigado. Um beijinho muito grande para si e bom trabalho. Eu que agradeço. Tchau. Obrigado. Tchau.